Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Patrícia, eu estou aqui como host desse podcast que se chama Na Mesa com a Paty, né? Compartilhando pérolas, a pérola que você produziu. Qual é a ideia? A ideia é trazer pessoas aqui que tenham vivido momentos em que precisaram se superar, em que precisaram evoluir e aprender coisas novas, né? Então, dificuldade todo mundo passa, mas não são todas as pessoas que conseguem produzir uma pérola das dores que vivem. Então, nós estamos aqui hoje com uma pessoa que viveu isso. É uma pessoa muito especial para mim, uma convidada maravilhosa, que além de minha amiga, minha irmã, é minha cunhada. Então, assim, estamos em família aqui hoje. E é claro que para começar essa série de podcast, eu precisava chamar as pessoas mais próximas a mim primeiro, né? Que são as pessoas que eu vivi passar por alguns processos, eu vi passar e eu falei, não, eu preciso que essa pessoa compartilhe essa pérola com mais pessoas. Eu acredito que você possa ser uma dessas pessoas que vai se alimentar, que vai evoluir, crescer com essa pérola. Então, seja bem-vinda, nossa convidada, Jéssica. Obrigada. Se apresente, fale um pouquinho de você. Meu nome é Jéssica, eu sou empresária, sócia da Paty, cunhada. Esqueci de falar que ainda é sócia. E é isso. Jé, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A Jé, ela tá em todas as minhas loucuras, gente. Eu falo, Jéssica, Deus me direcionou para fazer algo novo. Lá tá a Jéssica me apoiando. É impressionante, graças a Deus, né? Deus sempre manda alguém para estar sempre junto da gente. E a Jé é essa pessoa. Jé, muito obrigada por ter aceitado. Para mim é uma honra estar aqui com você. Não, e assim, gente, é um assunto, na verdade, esse compartilhando a sua pérola, a pérola que você produziu, é um assunto delicado, porque a gente vai falar de alguma dor que a gente viveu, né? E querendo ou não, às vezes emoções vêm à tona. Até esqueci de trazer meu lencinho, porque eu tenho certeza que eu vou precisar dele. Mas hoje a Jé vai falar de um tema que pode ser um tema que você precise ouvir, que você já passou, que você conheça alguém que passou. Então, não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. É muito importante a participação de vocês, até para que outras pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem que é tão importante, tão poderosa aqui, né? Então, Jé, hoje ela veio falar de um assunto e eu falei, Jé, me traz uma pérola, porque a Jé produziu várias já, viu, gente? Aí eu falei, pode escolher, escolhe uma. E ela escolheu uma que eu falei assim, nossa, Deus é maravilhoso, porque realmente é um tema que tá muito em voga hoje, a gente precisa trazer mesmo, né? Então, a Jé vai falar um pouquinho hoje sobre paternidade, né, Jé? Sim. Paternidade, um abandono. Então, não sei se você já viveu isso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho disso. E aí eu queria que você começasse contando sua história de criança, porque falar de paternidade, né, gente? A gente precisa contar a nossa história de filha, né? Sim. Então, hoje quem tá aqui é a Jéssica filha. Pode começar, meu amor. Fica à vontade, a casa é sua. Então, para contextualizar um pouco, essa pérola que eu produzi, como eu cheguei a ter que produzir uma pérola, né? Eu sou trigêmeas, né? Filha de uma mãe que criou as três juntas, né? Sozinha, então criar um filho, eu vejo que ainda não tenho filhos, mas eu vejo que todo mundo tem muita dificuldade, então imagina criar três de uma vez, né? Três, gente, guerreira. E as três lindas, né? A fábrica é boa. E a gente, quando nasceu, a gente teve muitos problemas, mas minha mãe tinha, na época, um companheiro, que era um pai de criação nosso, que sempre nos deu carinho, ajudava minha mãe a criar a gente. A primeira sensação de abandono foi essa, porque ele chegou falando, hoje é o último dia que vocês vão me ver. E eu lembro que a gente estava indo para a escola, e a gente estava na primeira série na época. E eu lembro que a gente foi pra escola porque ele viu a gente antes de ir pra aula. E eu lembro que, nossa, uma das minhas irmãs passou a aula inteira chorando. Eu lembro que ela passou a aula inteira chorando. E a professora falava, por que você tá chorando? E ela falava, meu pai falou que eu nunca mais vou ver ele. E foi a nossa primeira perda, assim, a primeira sensação de
abandono foi essa. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa assim numa criança de 6 anos, quem tem filho, quem sabe que uma criança de 6 anos, ela tá exatamente entrando, gente, na fase do medo. Então, ela tá saindo desse mundo de fantasia, da bruxa, para entrar no mundo real. Então, assim, é uma fase de muito medo. Eles têm medo de tudo. Eles têm medo do barulho, do escuro. Então, você imagina só um baque de abandono no auge do medo da criança. Então, assim, eu imagino que deva ter sido surreal isso, né? Porque até então a figura que a gente tinha paterna tava abandonando a gente, tava indo embora. Vocês tinham 6 anos ainda. A gente Foi tinha tudo 6 sequência. anos. Eu lembro que o meu pai biológico, ele entrou na nossa vida como um amigo. Na verdade, a minha mãe introduziu ele como um amigo. E ela aí tentou fazer mais de leve. Isso. E aí, um tempo depois, ela falou, olha, ele é o pai de vocês. Mas até então, a gente não tinha contato com o meu pai biológico, né? Não tinha contato, na verdade. Então, pra gente, a referência que eu tinha de paternidade, eu não me lembro de ter, na verdade, nesse momento, depois que o meu pai de criação nos abandonou, porque a gente ficou sem essa figura. Só que o meu avô, ele morava do nosso lado. Então, eu acho que inconsciente, a gente assumiu, claro. A gente tomou essa forma de paternidade com o meu avô. Então, o meu avô, assim, eu me lembro do meu avô mimando a gente. Ele trabalhava na roça, trazia cana pra gente, eu acho que todo dia. Eu lembro que eu chorava muito na cana. E ele tinha uma bicicleta, levava a gente na garupa da bicicleta, pra lá e pra cá na cidade inteira. Então, eu lembro do meu avô com esse aconchego. Eu lembro um dia também que a gente ficou com medo. A minha mãe estava estudando e a gente ficou com medo. E, de repente, meu avô pulou o muro com um facão, achando que ia. Porque a gente começou a gritar. Vó, a gente começou a gritar. Vó, o super-herói, né, ele gente? pulou o muro com um facão. A gente, meu Deus do céu. Ai, que lindo. Então, a gente teve essa referência com o meu avô. Só que, alguns anos depois, o meu avô ele teve um AVC. Ele ficou muito debilitado. Não conseguia mais conversar. Ele não conseguia mais ter as próprias movimentações, então ele dependia de uma pessoa para fazer absolutamente tudo para ele, para dar comida, para levar no banheiro, para dar banho. E lá se vai outra figura de paternidade. E até que ele faleceu, então essa foi a nossa segunda figura de paternidade que nos abandonou sem querer, mas abandonou. E é interessante a gente falar isso, porque, na verdade, toda perda que nós temos, ela é um luto. Ela gera um luto dentro de nós. E não necessariamente quando a pessoa chega a óbito, né? Então, às vezes, a pessoa não faleceu, mas o abandono, ele gera um luto. A frustração de um sonho, a frustração de uma expectativa, tudo isso gera um luto em nós, né? Então, na verdade, quando o primeiro pai, né, que é o pai de criação, que era o pai, né, gente? Uma criança de 6 anos que é criada com a pessoa, é o pai. Ele foi embora, então foi o primeiro movimento de luto, né? Foi. Então, aquele rompimento. E aí, depois, o avô, né? Que era uma figura aí, que era o super-herói, que protegia e tudo mais. É o segundo luto. E nesse processo todo, do avô, vocês já conheciam o seu pai? A gente já conhecia, mas era um contato muito supérfluo. Tanto que eu me lembro das férias, que algumas férias a gente ia pra lá porque ele morava em outra cidade, a gente ia pra cidade ficar com a família dele, mas não tem nada marcante que eu possa dizer assim, se eu me lembro do meu pai daquele biológico momento. Na minha infância, não tem nada muito marcante. Até porque, na verdade, o que eu me lembro desde que o meu pai de criação foi embora é, na verdade, da gente ter uma ausência, principalmente na escola. Porque quando chegava os dias dos pais, a gente... Na verdade, eu nem me lembro da gente participando, porque eu acho que a gente até se privava de não participar para não ter essa dor de não ter um pai lá presente. Ou então, eu me lembro que às vezes a gente falava, eu vou dar para minha mãe mesmo, minha mãe vai receber o presente dia dos pais. Ou então, todo o peso de responsabilidade dos filhos acabava ficando na minha mãe. Então, a minha mãe tinha que ir na reunião escolar sozinha, tudo acabava sendo a minha mãe. Só que a gente não queria trazer esse peso para ela, né? Vocês sentiam que estavam sobrecarregando ela. Então,
acabava que a gente tinha essa ausência mesmo e ficava assim, é ausência e pronto. Fica um buraco, né? Um buraco. E é interessante porque tem gente que... Hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas querendo dizer para nós que não faz diferença, né? Que a mãe pode suprir os dois papéis. Primeiro que é extremamente terrível, né? Pesado. Então, você imagina só. Eu tenho 3 filhos, estou no quarto, né, gente? Vocês sabem. Então, eu fico imaginando eu nessa carreira solo. Porque ainda são 3 em idade diferente. Imagina a Rita, que eram os 3 juntos ao mesmo tempo, vivendo aquela intensidade toda. Porque ela também estava vivendo um luto, né? 2, na verdade, né? Porque ela viveu o luto do rompimento com o marido. Depois o luto do pai, né? Exato. Então, assim, ao mesmo tempo que as meninas estavam vivendo, ela também estava. Exato. E aí, continua. Eu falo muito também, gente. Continua, Gé, e aí? Então, a nossa infância foi uma infância com uma ausência. A minha mãe depois acabou se casando de novo com o nosso padrasto, né? E aí minha mãe sempre foi muito brava, então eu lembro que o meu padrasto, às vezes, minha mãe ficava muito brava e a gente falava, Cláudio, vem aqui. E a gente que ficava meio que assim, vem aqui salvar a gente, que a minha mãe tá brava. E ele era tranquilo? Ele era tranquilo, assim, né? Eu me lembro dele brincando bastante com a gente. E não era uma referência muito forte, mas a gente acabava tendo uma referência, até ele brincava, me chama de pai. A gente falava, não. Aí a gente falava, papito tá bom. O papito tá bom. Mas depois a minha mãe acabou separando e aí a gente também... Outro rompimento. Assim, não tinha mais ninguém pra salvar a gente das bravezas da minha mãe, entendeu? Então... Normalmente é isso, né? Lá em casa a gente fala que é o policial bom e o policial mau. Então, quando um perde a cabeça, o outro salva as crianças. É bem assim. E aí foi uma fase muito difícil também, porque aí a gente estava vivendo essa outra perda, outra ausência de paternidade. A minha mãe estava vivendo também o luto do rompimento. E agora tinha o meu irmão mais novo. Que também estava vivendo a ausência que agora o pai dele teria. Então, foi uma fase muito difícil, que foi bem no início da nossa pré-adolescência ali. A gente tinha uns 12, 13 anos. E foi quando isso aconteceu. E aí foi quando a gente começou a se aproximar. A gente já estava um pouco mais aproximada, mas a gente começou a ficar mais próxima do meu pai biológico. Foi, assim, a fase mesmo que eu me lembro da gente estar muito próximo foi a nossa adolescência. Porque aí foi a nossa referência de paternidade que sobrou. Então, era o meu pai biológico. E ele morava na mesma cidade? Era fácil o encontro? Então, não. O meu pai, ele sempre morou... É de Minas, né? Então, ele sempre morou em Pouso Alegre. E a gente ficava entre idas e vindas, né? Porque a gente ia pra lá nas férias, às vezes... Na nossa adolescência foi quando ele começou a ele também vir visitar a gente, porque até então só a gente ia lá nas férias e se a gente queria, no caso, né? Quando a gente passou a ter mais contato na adolescência, ele também, às vezes, de vez em quando, vinha aqui para Ribeirão para poder ver a gente, às vezes num feriado. Então, a gente acabou que se aproximou um pouquinho mais. Principalmente quando a gente está na fase de vestibular, né? Que é poder se aprofundar um pouquinho mais. E lá a gente acabava que tinha uma oportunidade melhor de estudo. Então, eu falei, vou morar com o meu pai. Eu acho que, na verdade, a minha ausência de paternidade era tão grande que... Você precisava suprir isso. Exato. Eu precisava suprir de alguma forma ou tentar ver como que era realmente ter um pai, né? Ter essa experiência, né? Exato. E assim, já é só... Antes de você continuar. Ele, mesmo longe, mesmo não estando perto, porque a gente sabe que paternidade é o cuidado, é estar perto, né? Muito mais. Mas mesmo ele não fazendo essa parte, ele supria vocês, assim, financeiramente, ajudava. Porque, assim, isso também é uma maneira da gente se sentir amado, né? Principalmente se a nossa linguagem de amor for presente, né? Aí piorou. Mas, assim, nem falo de presente, falo... Do básico mesmo, ele ajudava? Então, não ajudava da forma que precisava, porque a gente era 3, né? Você, assim, enfim, você teria que dar 3 pensões, não era o caso.
Então, a minha mãe tinha que trabalhar o dobro para ela conseguir batalhar sozinha, para ela conseguir sustentar a gente. Minha mãe sempre fez de tudo para dar o melhor pra gente poder, pra gente não se sentir inferior, às vezes, por justamente ser 3. A gente fala que quando um lado da balança tá desequilibrado, desequilibra tudo, né? Então, na verdade, a maternidade, a paternidade, ela é um equilíbrio ali. Quando um dos dois sai fora ou abandona um pouco, o outro vai ficar sobrecarregado, aí, na verdade, a criança fica sem os dois. E eu me lembro, assim, antes da gente ter esse contato mais próximo, eu me lembro que, às vezes, quando a gente... Foi mais na adolescência mesmo, porque era quando a gente começou a ter as próprias vontades de, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu me lembro que a gente, às vezes, pedia, eu tô precisando de tal coisa, você pode me ajudar? Aí, às vezes, ele conseguia, falava, eu posso, às vezes, não posso, e tudo bem. Pra gente não fazia muita diferença, porque sempre foi a minha mãe, então pra gente também era, tudo bem, não pode. É tipo assim, o não eu já tenho, vou tentar porque... Exato. Então, acabava que às vezes era o básico e pra gente tava tudo bem, não tem problema. Então, eu me lembro da minha mãe ter que trabalhar bastante pra poder sempre poder prover o melhor pra gente. E essa referência de suprir era na minha mãe, no caso. Mantenedora, assim, de quem não deixa faltar, é a mãe. Isso, era a minha mãe. E normalmente esse é o papel do pai, né? Assim, exato, via de regra, né, gente? Porque hoje em dia... Mas via de regra é isso que a gente espera, né? De um bom pai. Exato. E aí você foi lá, querer morar com ele. Isso. Adolescente, né, gente? Você tava com quantos anos nessa época? Eu tinha 15. 15 anos, decidi. Ápice da adolescência. E imagina a mãe, gente. Ai, minha mãe, coitada. Eu acho que ela surtou. Só que era adolescente, né? A gente quer fazer a nossa vontade, né? Então, eu acabei indo. Fiquei 1 ano lá, sozinha. Suas irmãs não foram? Não foram. Ai, que separação! Foi pior ainda, porque eu chorava todos os dias. Chorava todos os dias de saudade das minhas irmãs. Só que eu já tava lá, né? Falei, e agora? Eu tô aqui, o que eu vou fazer? E chorava mesmo. Tenho assim. que viver isso, né? Tem que viver essa experiência. E chorava, ligava todo dia chorando. Eu tô com saudade. Nossa, eu chorava demais. Ai, gente. E adolescente já é dramático, né? Assim, é intenso, né? Tudo é muito intenso. E eu sempre fui muito faladeira, né? E eu lembro que no primeiro dia de aula, só que eu sempre tive minhas irmãs, né? A gente sempre estudou na mesma sala. Nossa. A vida inteira. E aí eu cheguei lá, eu tava sozinha, eu não conseguia olhar pro lado. Meu Deus, eu tô assim, minhas irmãs, o que eu vou fazer aqui, Jesus? E eu fiquei quase um ano lá, sozinha. Até que a Vitória decidiu ir pra lá também. Mas esse 1 ano, assim, sua relação com ele melhorou? Como foi isso? Ele morava sozinho? Então, ele já estava com outra mulher, casado. E ela aceitou você numa boa? Não, não. A gente teve uma relação muito conturbada. Ela tem uma personalidade muito forte. Normalmente as mulheres são muito maduras, né, gente, pra lidar com isso, só que não. E eu estava também com o emocional fragilizado. Você tinha 15 anos. 15 anos. Então, não assim, se espera a maturidade de alguém com 15 anos. A gente tinha muito embate, mas muito embate. Ela sempre teve muitos ciúmes do meu pai. Então, como era uma fase que a gente estava se aproximando muito, eu enxergava que de alguma forma, meu pai, ele tentava me agradar pra talvez até conseguir trazer minhas outras irmãs. Então, ele tentava me agradar pra ver se, né, talvez tentando compensar a ausência dos outros anos, enfim. Existia uma boa fé ali, uma boa vontade. Exato. Pelo menos eu conseguia enxergar dessa forma. Se não era, eu prefiro pensar assim. Claro. E eu acho que ela acabava tendo esses ciúmes e ela também tinha uma filha. Então, assim, tinha que fazer pra mim, tinha que fazer... não era filha dele? Exato, não era filha do meu pai. Entendi. E só que a filha dela tinha que chamar meu pai de pai, então ficava nesse conflito todo de... E a filha dela tinha sua idade? Não, ela tinha 6 anos. Piorou ainda, né? Porque assim, não dava nem para as duas se unirem ou algo do tipo. Então, eram muitos conflitos que a gente teve. Eu acho que isso piorou mais ainda, porque eu já sentia muita saudade das minhas irmãs, era outra cidade, uma mudança.
e ainda não tinha um aconchego, não tinha um colo para poder chorar. Então, foi uma fase que eu tentei me aproximar muito, e eu acredito que a gente tenha se aproximado um pouco mais. Eu também acabei me aproximando um pouco mais da família do meu pai. Tive um vínculo muito forte com a minha avó, porque a minha avó vinha pra me defender. Essa avó é a avó do TikTok? É. Gente. A minha avó, gente. Ela tem um TikTok, é super famosa no TikTok, viu? E ela gravou um vídeo da avó dela. A avó dela fez um sucesso, tem mais 700 mil visualizações. Fez um sucesso. Minha avó, contei pra ela que ela tava famosa, ela me xingou. E aí, eu acabei me aproximando da minha avó, porque aí a minha avó tomava a frente pra me defender. Porque como o meu pai não queria ficar entre a filha e a esposa, a minha avó me defendia. Então, a minha avó entrava e ela me defendia. E era nítido desse jeito, assim, a ponto das pessoas perceberem. Era bem nítido. Tanto que, na época, minha avó teve diabetes emocional por conta do emocional mesmo conturbado. Hoje ela se curou. Olha, que benção. Era emocional mesmo. Olha. E ainda tem gente que diz que não existe, né? Mas é. E foi essa fase conturbada até a Vitória chegar lá. Aí eu tinha alguém pra dividir os conflitos, pra brigar comigo, então... Melhorou quando a força Vitória era maior chegou. dessa vez. E a Lavínia não quis ir? A Lavínia não foi. Não foi. Ela falava... Ela sempre foi muito... Ligada com a sua mais mãe. ligada com a minha mãe e com o meu irmãozinho. Ela fazia, assim, mimava demais, né? Porque eu e a Vitória era mais brava. E ela, quer montar nas minhas costas, pode montar. Eu levo você pra onde você quiser. Então, a Vi foi pra lá também. Porque, na época, a Vi tava estudando pra medicina. Ai, que legal. Então, ela foi também pra poder fazer um curso. Pra poder, né, conseguir prestar o vestibular e passar. Então, eu tava um pouco mais tranquila. A gente ainda sofria um pouco mais por não estar as três juntas. Mas aí a Lalinha acabou indo mais pra lá também. Então, a gente puxava ela sempre pra ir pra lá. Ela ia sempre. E... Mas vocês ficaram mais quanto tempo, você e a Vitória, lá? A gente ficou mais 1 ano. Olha. A gente ficou mais 1 ano. Então, ao todo, morei 2 anos lá. E esse ano que a Vi ficou lá comigo... Foi um ano de outra ausência que a gente teve, porque apesar do meu pai não ter falecido ainda, a gente, nas férias de julho, a gente voltou para Ribeirão para ver minha mãe. E quando a gente voltou para lá no finalzinho de julho, o meu pai pegou a gente na rodoviária. Até então, a gente morava na mesma casa com a minha avó, a família do meu pai e a gente. Uhum. Ele pegou a gente na rodoviária, deixou a gente na casa da minha avó e falou a seguinte frase pra gente: agora vocês vão morar aqui com a sua avó, eu tô morando agora em outra casa com a minha família, tá bom pra vocês? Eita. Então ali ele falou assim, a minha família é... Exato. A gente... E por que ele não avisou vocês antes de vocês A irem? gente só sabia porque a minha tia, ela já tinha falado, gente, ó, eu tô ouvindo seu pai falar isso, ele falou alguma coisa pra vocês? Porque a minha tia também tava sofrendo pela gente. Nossa. Então a minha tia falava, ó, vocês estão sabendo? A gente, não, tia, não tô sabendo. Então a gente já tava meio que pronta. Ah, entendi. Graças a Deus pela minha tia. Mas vocês quiseram provar, não é possível que ele vai fazer isso, né? Até porque a gente tava no meio do curso, então a gente falou, não é possível, vamos concluir agora, né? A gente tava no 3º colegial, então a gente tinha que finalizar o ano. Então vocês ficaram 6 meses. E a gente ficou 6 meses morando com a minha avó. Por incrível que pareça, pra gente foi tranquilo, porque era uma referência materna e pra gente era tranquilo. A gente sempre teve a referência materna. Então, E já estavam acostumadas também a viver o processo de luto. pela ausência de paternidade. Exato. Então foi um processo pra gente se aproximar mais ainda da minha avó. Foi aconchego, carinho, colo de vó mesmo. Esses 6 meses que a gente morou só com ela. E aí a gente terminou o colegial e a gente falou, agora vamos voltar pra mãe, já que a gente tá aqui, né? E a gente voltou pra minha mãe. E meu pai continuou lá com a família dele. O contato até então foi bem supérfluo. A gente, em 1 ano, eu acredito que a gente tenha visto ele 1 ou 2 vezes. Mas eu me lembro de uma vez só, que foi em outubro do outro ano, quase 1 ano depois. E vocês já estavam com 17 anos. A gente já tava com... A gente já tinha 17... A gente já tinha feito 18. Nossa, aí distanciou. A gente tava com 18 anos.
E eu me lembro que quando a gente fez 18, os nossos amigos até fez uma festa surpresa pra gente e tudo mais, mas eu me lembro de ver depois ele só em outubro, quase um ano depois mesmo. E ali a gente tinha tido uma ausência, mas assim, meu pai sempre foi ausente, então tá tudo bem. Eu tenho a minha mãe e tá tudo bem. E como você disse, a gente sempre acha que a mãe vai suprir o papel de pai. E ainda mais hoje nessa sociedade, as pessoas falam, é mãe. Mas infelizmente não é. Por mais que ela se esforce, por mais que ela seja incrível, ela é mãe, né? É a criação perfeita de Deus. Deus criou a mãe para ser mãe e o pai para ser pai. Então, por mais que a minha mãe se esforçou muito, a gente ainda tinha essa ausência. E até então, mesmo tendo vivido todas essas fases, eu não tinha ciência, não sabia que eu tinha essa ausência. Justamente por eu tenho a minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai. Minha mãe sempre foi minha mãe, meu pai, minha tia. Quem ela fosse preciso, minha mãe era. E a gente não, nesses momentos, a gente também não tem muito tempo pra isso, né? Toca a vida, Exato. Não me quer e tal. Exato. Mas quando foi que caiu a sua ficha, assim, sobre, poxa, eu tenho ausência de paternidade? Então, na verdade, aí, a última vez que a gente viu meu pai foi em outubro de 2016. E aí, a gente foi ver ele depois em abril de 2017. Ele faleceu quando? Ele faleceu em fevereiro de 2018. E aí, a gente estava brigado. A gente tinha ido para Minas para ver a minha avó, na época. E a minha avó falou assim, como a gente estava brigado, a minha avó falou, vocês não vão ver o pai de vocês? A gente falou, vó, se ele quiser ver a gente vai ver ele. Se ele não quiser, a gente não vai também. A gente estava com 19 anos. E a minha avó falou, vou falar para ele. E aí minha avó falou, eu falei com ele, mas ele falou que também não quer vir aqui, não. Aí a gente falou, vó, tá tudo bem. E aí 2 semanas depois, a gente foi para Minas, 2 semanas depois, ele faleceu. Você sentiu culpa? Eu senti culpa. O luto já traz essa culpa. Já traz, normal, natural. Por mais que você faça, a gente cansa de ver pessoas que às vezes cuidam a vida inteira do pai, da mãe, e quando falece, fala, podia ter feito mais. A gente sempre acha que pode fazer mais, né? Exato. Então vem a culpa de, nossa, 2 semanas atrás eu tava lá, meu Deus, por que eu não falei com ele? Devia ter ido falar que eu perdoava ele, porque a gente já tava brigado. Enfim, mas acabou não tendo essa oportunidade. E foi a última ausência de paternidade que a gente sofreu. O último luto, assim, rompimento. Foi o último luto. Tá bom, né, pra uma vida. Vamos combinar. Que já foi bastante. Mas eu descobri mesmo que eu tinha essa ausência de paternidade quando eu comecei a ter as minhas próprias experiências pessoais com Deus. Olha. E aí, quando eu tive a ter essas próprias experiências, eu, sem perceber, eu falava com Deus da mesma forma que eu falava com o meu pai. Então, para mim, era um Deus juízo, autoritário. E Deus, eu tinha que pedir, Deus, me dá o alimento de hoje. Eu não posso pedir mais nada para Deus. Quem sou eu para pedir alguma coisa a mais? Fora a sensação de que Deus pode o tempo todo te abandonar, né? Exato. Porque é tanto abandono seguido. E é impressionante isso que você tá falando, já porque como é forte, como o nosso relacionamento com o nosso pai, nós replicamos isso no nosso relacionamento com Deus, né? Muito. Então, se a gente tem um pai autoritário, a gente vai ter uma visão de um Deus autoritário. Se a gente tem um pai ausente, a gente vai ter a visão de um Deus que criou a gente e não quer saber da gente. É muito replicar mesmo, né? Muito. É o espelho do relacionamento. Só que eu não tinha noção disso, né? Pra mim, era Deus. Deus é assim, gente. É Deus. Quem sou eu? É Deus, pra mim, pra todo mundo, ele é assim. Exato. Só que eu vi algumas outras pessoas se relacionando de outra forma com Deus. E aí eu comecei a falar, peraí, mas tem alguma coisa errada? Por que fulano se relaciona assim e eu não consigo me relacionar assim com Deus? Por que eu tenho essa trava? Por que eu acho que Deus a todo momento vai me castigar se eu não andar na linha ou... né? Sempre foi uma visão assim. Típico de um pai que não tem intimidade com o filho, né? Exato. Porque, na verdade, você nunca teve. Exato.
E é muito difícil porque hoje em dia se vê muito pai que escolhe deixar o filho órfão, no caso, né? Então, era muito difícil porque a todo tempo eu podia achar, Deus vai me abandonar. Acontecia alguma situação, eu falava, tá vendo? Tá vendo? Deus me abandonou, Deus não tá comigo, eu tô sozinha. Mas porque a gente acabava espelhando esse reflexo. Depois de tantos abandonos consecutivos aí, era natural. É interessante que a gente sente... Vem um sentimento de rejeição muito forte na falta de paternidade, e eu sei disso por estudar, né? Porque eu tive meu pai muito presente, mas de estudar, de vivenciar, né? Até como psicopedagoga mesmo, de ver isso nas crianças, né? O sentimento de rejeição, ele vem junto com esse pacote de ausência, né? E aí muitas vezes as pessoas replicam esse sentimento de rejeição em todos os outros relacionamentos. Então, sabe quando você tem um relacionamento com alguém e nunca é o suficiente? Então, você sempre está desconfiada, aquela pessoa extremamente insegura, ciumenta, sempre acha que vai ser trocada por alguém, sempre acha... Isso vem do sentimento de rejeição, do abandono da paternidade. Exato. E a gente muitas vezes vive isso sem saber que tem relação, né? Exato, porque até então eu não sabia. Eu me via, por exemplo, uma adolescente às vezes carente, querendo suprir a imagem de paterna em outro alguém, mas eu não sabia o porquê que eu tinha esse buraco. E a gente busca, né, um relacionamento igual, ou dos nossos pais, ou um alguém para se relacionar que tenha um perfil parecido com o nosso pai. Por pior que o pai seja, gente. Exato. Isso é uma questão psíquica. Aí você fala assim, não, eu odeio meu pai, jamais. Aí quando você vai ver, seu cônjuge é idêntico. E os mesmos defeitos, se bobear. Então a gente busca muito isso e a gente precisa ser muito consciente em relação a isso. Porque se você tem uma questão de paternidade, você precisa buscar o que essa falta de paternidade está afetando na sua vida. Porque afeta. É na sua vida espiritual? É no seu relacionamento com Deus? Tá afetando o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus colegas, com seus amigos, é excesso de insegurança. Às vezes você replica o que você viveu. Então, pessoas que abandonam com frequência outras para replicar o abandono que sofreu. Então, assim, é uma série de sequelas que ficam e muitas vezes a gente fala assim, não, aquilo lá eu já superei. Exato. E você superou, tá? Só que você tá replicando. Mas é o que eu pensava, eu falava, gente, tudo bem, eu sempre vivi sem meu pai, nunca fez diferença na minha vida. Eu falava, não faz diferença. Eu sempre falava isso. E quando eu casei também, eu via muita dificuldade que eu tinha de me relacionar. Alguns problemas que eu refletia muito no meu relacionamento com o meu pai. E essa questão que você falou de rejeição é realmente isso, porque junto ao abandono, com o medo de você ser abandonado, você ser rejeitado, Então, é muito difícil você ter uma autoconfiança. Porque eu sou trocada por outra família, sim. Meu pai simplesmente me deixa, o meu pai simplesmente fala que vai embora. Eu não sou importante. Por que eu sou importante se me trocam tão fácil assim? E, na verdade, o relacionamento pai e filho, mãe e filha, é um relacionamento que a gente sempre espera que seja inquebrável, né? Então, o pessoal fala, amor de mãe não tem igual. Aí você vê a mãe colocando o filho na lixeira. Exato. Então, quando quebra aquilo que a gente acha que é intocável, o resto é o quê? Se meu próprio pai, que eu saí dele, sou parte dele, meu DNA é dele, me abandonou. Imagina se o marido não vai fazer isso comigo, se o namorado não vai, Exato. se uma amiga não vai. Então, exato. E você não precisa pensar isso, gente. Você não precisa falar isso. Seu subconsciente, ele fica falando isso pro seu cérebro. Não, seu pai te abandonou, filho. Então, esse daí é outro, é o próximo, se prepara. A gente começa a se auto-sabotar. Porque quando você vê, às vezes você acha que... Você fica naquela insegurança. Eu acho que aquela pessoa vai me abandonar. Aí você fala, não, tudo bem, eu te abandono primeiro para não ter que sofrer essa dor. Então, várias situações, eu sabia que eu estava me sabotando. De medo de ser rejeitada, ou de medo de viver o abandono, ou de medo de ser trocada. Eu falava, não, tudo bem, eu faço primeiro. Primeiro eu faço para não acontecer isso comigo de novo, eu faço.
Desde que eu faço. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte porque, na verdade, Freud explica, né? Essa autossabotagem. Porque é justamente isso. Então, ele já vai me abandonar mesmo? Então, peraí que eu já vou forçar pra ele me abandonar logo pra doer menos. Exato. E a gente faz isso sem pensar. O que é mais sério é que a gente faz isso pro subconsciente. Então, isso é mais grave, né? Exato. Porque até então a gente não entende que isso vem da infância, vem dos traumas que a gente... Né? Às vezes todo mundo fala, hoje em dia todo mundo tudo é infância hoje em dia. Mas gente, é infância mesmo. A psicologia concorda com a gente. É verdade. E assim, Jé, qual foi o ponto que você entende que você começou a transformar toda essa dor, toda essa angústia em pérola? Porque a pérola, ela é aprendizagem. Então, eu comecei a ver a forma que as outras pessoas se relacionavam com Deus e eu falava, gente, mas eu quero viver isso. Eu quero viver esse relacionamento. O que está me impedindo? E aí eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a trazer à tona algumas situações que eram marcas em mim. Olha. Porque até então a gente não acha que tem marca. Mas o Espírito Santo começou a trazer... São as janelas abertas, né? Exato. Começou a trazer à tona e a gente viveu um processo, né? Onde a gente se aproximou mais de Deus. E nesse processo eu desenvolvi um caroço no braço. Eu me lembro. E eu sabia que esse caroço era emocional. Desde quando saiu eu sabia que era emocional, tanto que eu usava uma tala aqui pra ninguém ver, porque todo mundo me perguntava, porque era muito feio. Era 3 caroços. Ficavam uns carocinhos assim, parecia um terceiro ossinho. Não era muito feio, não, gente. Mas o pessoal perguntava, porque você falava, nossa, 3 ossos aqui. E todo mundo acabava perguntando, então eu escondia. Mas eu sabia que aquilo era algo do meu emocional. E eu sabia que uma hora eu teria que abrir essa janela, que eu sabia que ia doer. Que, na verdade, a ferida estava sendo exposta. Porque pra curar, gente, Deus tem que expor, né? Exato. Então, como Deus queria um momento de cura ali, estava sendo exposta aos pouquinhos. E aí, Exato. o corpo grita, né? Porque o corpo não quer. O corpo quer conforto. Ele não quer tratar a ferida, ele não quer tratar mágoa. Ele quer que você guarde lá e fique quietinho. É verdade. E quando apareceu esse caroço, eu sabia que era emocional, então eu falei, não, eu não aceito isso, Deus vai me curar. Porque até então eu não achava que era algo tão íntimo assim meu, mas eu falava, bom, Deus vai me curar desse emocional que tá surgindo em mim, Deus vai me curar. E eu acho que por uns 6 meses eu orei, Deus me cura, cura o meu braço, Deus me cura. Até começar um mover onde eu entendi que começou a minha cura desse processo de paternidade. Que foram 3 momentos que foram muito marcantes e foram, assim, um derramar mesmo. Que o primeiro momento foi o SACA, que é o Seminário de Alegria, Cura e Adoração. Que é do Pércio Silva, meu irmão. Realmente, o primeiro SACA, nossa, foi uma bênção. E naquele primeiro SACA foi uma exposição. Porque até então eu não estava curada, mas já estava exposta, já estava assim... Tá doendo. Ainda tinha negação, né? Não, eu não sinto isso. Exato. Não preciso perdoar, já passou. Mas estava doendo ainda. Então foi uma exposição onde Deus começou a trabalhar uma cura na minha vida. E aí, o segundo momento foi quando a gente foi pro Congresso Pérolas. Da onde veio o nome. Na verdade, Deus começou a falar com a gente sobre pérola, sobre produzir pérola, que a gente estava num processo muito difícil familiar. E aí, falando de pérola, falaram assim pra gente, vai ter um congresso do Diante do Trono que chama Pérola. Eu falei, não, a gente tem que ir, porque se é pérola tem a ver com a gente. E ainda a comunidade não tinha nascido ainda. É verdade. Né? E a gente foi pra BH... Há um ano atrás, é verdade. Porque... Nossa! Há um ano atrás, que foi no dia do meu aniversário. Meu aniversário é amanhã, há um ano atrás. Meu Deus, é verdade, 1 ano atrás. E esse congresso foi uma bênção. Foi. A primeira ministração era da Thalita Pereira. Falando sobre o quê, gente? E detalhe, eu não ia no congresso, né? Não ia. Ia todo mundo, eu queria ir, mas na época não tinha dinheiro, né? E eu falei, ai Deus, eu queria tanto ir.
E aí, Deus mandou uma anja e falou, não, você vai junto comigo. Aí eu falei, tá bom. Mas assim, eu nem sabia quem que ia ministrar, porque como eu achei que eu não iria... Nem se interessou, nem me interessei, nem sabia quem que ia ministrar, né? E aí todo mundo foi no caminho, gente, a Thalita Pereira amanhã e tal. Eu, nem sabia quem que era ela, pra falar a verdade, gente. E aí chegou a primeira ministração. Foi a primeira, gente. Ela falou sobre paternidade. Exato. E uma história muito parecida com a sua, né? Foi, é verdade. Porque, na verdade, ela também teve vários rompimentos. Foi, vários rompimentos. E na ministração dela, Deus foi trabalhando um pouco mais em mim, até que a Isenete, no final, ela veio e fez uma oração, falando, você vai liberar perdão, você vai perdoar. Nossa, arrepio de lembrar, gente. Foi muito forte. Foi muito tremendo. Foi muito forte. E foi assim, tava quase fechada a ferida. Deus quase terminou o trabalho. Mas aí em outubro, que foi o terceiro momento, que foi quando todo ano a família se reúne em uma chácara, onde Deus direciona cada ano, né? Paty pode falar um pouquinho melhor. Cada ano Deus nos direciona para um mover mesmo, né? Então, o primeiro ano foi um ano bem profético, o segundo ano foi um ano de cura. E o Senhor falou, esse ano eu vou curar vocês. Então, para quem não sabe, na verdade, nós somos em 7 irmãos. Então, só eu de mulher. A única. 6 homens e 6 cunhadas. Então, vocês imaginam o tamanho da família. E conforme a família cresce, vai ficando mais difícil da gente se encontrar, né? Porque cada um tem seus afazeres. Agora, nem na mesma cidade a gente não mora mais. Então, eu moro em São Paulo, meu irmão mora em Osasco. Então, cada um vai morando em um lugar e vai dificultando mesmo. Então, é uma maneira do Pai obrigar a gente a se encontrar. Outubro, a gente é obrigada a se encontrar numa chácara. E aí, realmente, o ano passado foi o ano da cura. Onde a gente fica mais ou menos 4 dias nessa chácara, e nesses 4 dias aí, a gente deixa Deus fazer, a gente faz cultos, adora Deus, momento de comunhão, e aí Deus direciona a gente, mas sempre acontece algo extremamente sobrenatural. Sobrenatural. E o ano passado foi assustadoramente sobrenatural. Foi, eu lembro que de tarde, um dos irmãos havia conhecido um moço, né, o Valcris, e falou, gente, vocês precisam conhecer ele, Deus está me incomodando para trazer ele aqui. E ele chegou lá com uma palavra de que a gente teria que tirar a capa de escravo, porque naquele dia Deus queria fazer a gente herdeiro, filho. Foi. E ele acabou indo embora, ele fez uma oração por nós. E ele falou assim, vocês vão ser curados aqui. E a gente falou, curado do quê? Curado de quê? Curado de quê? O legal do doente é que ele sempre acha que tá bom, né? Ele sempre já teve alta. Exato. Curado de quê? Eu? Meu Deus, tá esfolado. Eu não. Ai, meu Deus. E aquela palavra eu falei, ai, meu Deus, né? A gente já fica, ai, o que Deus vai fazer hoje? E naquele dia, a gente até ia jantar umas 10 horas. Vamos orar primeiro. Resumindo, né? A gente ficou, acho que umas 3 horas lá. A gente foi jantar às mais de 2 da manhã. Gente, quem foi inventar de orar primeiro? Porque achou que ia ser rápido. Achamos que ia ser rápido, mas não. Deus trouxe... expôs algumas feridas. E onde foi o meu terceiro processo, minha finalização, onde Deus me curou por completa. Foi um processo onde a gente pôde ter a representação do pai. O meu sogro, no caso, representou o meu pai. E ali eu pude perdoá-lo e pedir perdão por tudo que eu já tinha vivido com ele. Refazer essa história. Exato. Então, foi assim, um caroço que saiu de mim, literalmente. Literalmente, é isso. Era essa a sensação, mas o caroço foi dela desapareceu. Desapareceu, gente. Quando eu saí da sala que a gente tava, eu até achei que fosse ser instantâneo, porque parecia que tinha saído tanta coisa de mim que eu falei, meu Deus, esse negócio sumiu. Mas não tinha sumido ainda, e eu esqueci. Quando foi, eu acho que uma semana depois, eu fui olhar e falei, gente, sumiu mesmo o caroço. Desapareceu. E foi a minha cura mesmo, completa ali, onde eu entendi que, apesar de eu ter tido uma figura paterna distorcida, Deus não era assim, né? Deus é diferente. Deus é perfeito. E até na Bíblia tem uma passagem que fala que pode sua mãe abandonar um filho, né? Então, Deus ali até supõe, mesmo que a mãe abandone,
Porque, assim, a figura do pai de abandonar é muito frequente. Muito. A mãe não é tão frequente, mas Deus fala, até se a sua Mesmo mãe se a mãe te abandonar, eu não vou te abandonar. É. Então, a sua mãe pode te abandonar, eu não vou. E ali eu entendi isso, que Deus jamais iria me abandonar, mesmo que eu não tivesse mais meu pai, mesmo que eu não tivesse os meus familiares, Deus estaria comigo. Deus seria presente na minha vida e poderia me fazer filha. Então, ali eu comecei a conseguir fazer listinha do que eu queria de mimo, né? Porque eu falava, mimo, gente, essas coisas eu pedi pra Deus. Gente, isso é tão forte que ontem a gente tava falando assim, o que a gente vai fazer no fim do ano? Fazendo planos, né, sobre a nossa empresa. Não, vai ter divisão de lucros, a gente já conversando, porque a gente é sócia também, né? Aí ela falou assim, não, até o fim do ano eu quero arrumar meu cabelo, quero fazer não sei o quê, falou uns planos, né? Aí a gente chegou na cabeleireira, a cabeleireira falou assim pra ela, olha, eu preciso de uma pessoa pra ser minha modelo e você vai ganhar o cabelo. Eu falei, você tá muito mimadinha. Porque quando a gente tem esse posicionamento de filho, se sente digno de pedir, o Senhor nos presenteia com coisas que você não pode nem imaginar. Exato. Só que a gente não tem essa consciência quando a gente tá Não ferido, tem. né? A gente acha que Deus é um Deus que tá te condenando, te castigando. Tá nem aí pra você. Exato, tá nem aí pra você. É igual o seu pai que te abandonou, que se você precisar de comida, talvez até te dê, mas é o básico. Mas quando a gente entende que a gente é filho, a gente entende que a gente é herdeiro de tudo. E Deus disse que a gente teria uma vida abundante, né? Que a gente viveria o reino de Deus aqui na Terra. Então, na verdade, toda essa dor fez com que você ressignificasse tudo isso. Exato. Hoje eu tenho certeza que você é uma mulher muito mais forte por ter passado por tudo isso. Você com certeza vai ter um critério muito diferente com os seus filhos, de criação, de tudo mais. Então, querendo ou não, as dores que a gente passa, né, Gé? As lutas que a gente passa faz com que nós nos tornemos quem nós somos. Exato. Então, se há algum orgulho em quem você deve às dores que você viveu. Né? Se há algum orgulho, alguma alegria em quem eu me tornei, eu devo às minhas dores. Porque são as nossas pérolas que faz com que nós fiquemos tão prontas, tão preparadas preciosas, em Deus. Né? Tão preciosas em Deus, verdade. né? Então, eu tenho certeza que essa pérola, além de ressignificar sua vida com Deus, ela fez de você uma mulher melhor. Com certeza. Então, quando a gente entende isso, você começa a emanar gratidão ao seu pai. Não por ele ter te abandonado, mas porque daquela situação você conseguiu... Eu consegui ressignificar e entender um novo sentido, né? De que, mesmo que... Porque nós também fazemos escolhas, né? Então, mesmo que talvez tenha sido uma escolha dele, Deus estava ali comigo. Olha, mas Deus fez isso enquanto eu estava passando por isso. Deus estava ali do meu lado. Deus cuidou de mim. Então, a gente começa a olhar o outro lado, não o lado feio. A gente olha... o lado bom, o que Deus estava fazendo em meio à dor, né? A gente começa a olhar isso. É isso, é muito lindo, gente. Eu fico muito feliz, eu te agradeço demais por você ter compartilhado essa história. E é interessante quando a gente revisita o passado, dá uma dorzinha ainda, né? Então a gente precisa realmente superar isso, mas compartilhar as suas dores, compartilhar as suas pérolas, faz com que muitas pessoas possam receber um auxílio. Então, é até uma palavra que eu digo, né, para todo mundo. Compartilhe suas pérolas. Não viva esse mundo de Instagram, de tudo é perfeito. Não, fala das suas dores, porque você pode estar ajudando alguém que precise. É verdade. Né? É verdade. E entender que você é filho, né? Que mesmo que talvez você tenha vivido algumas dores com o seu pai, que talvez o seu pai tenha falhado com você, Deus jamais vai falhar com você. Você só precisa se permitir entender isso, porque às vezes também a nossa mente quer ficar no sofrimento e falar, não, mas é assim mesmo. Então, você só tem que se permitir entender o Sair quanto... do vitimismo. Exato. E entender o quanto Deus pode te fazer filho. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela honra de ser a primeira. É a primeirinha. Que essa mensagem possa chegar e que Deus faça chegar em muitos lugares, transformando vidas de pessoas, ressignificando a ausência da paternidade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Espero vocês aqui na próxima semana com mais um episódio dessa série que eu tenho certeza que vai tocar muitas vidas.
Fiquem com Deus. Até a próxima.